Vocês sabem que eu tenho recebido muito contato de pacientes que me encontraram na internet ou então que foram referenciadas por seus cirurgiões plásticos por saberem que eu trabalho já há muitos anos com a pigmentação e com necrose de areola. Só que às vezes as pessoas até confundem o momento em que eu entro para tratar essa necrose. Então eu já tenho recebido contatos directs de pacientes que estão no processo da necrose de areola, né? E aí sempre eu vou tentar explicar a minha experiência, o que eu recebo de feedback das pacientes que já estão no final desse processo e que agora já estão na fase de pigmentar. Então sempre me perguntam qual é o momento ideal de você fazer a pigmentação. Então, quando acontece a necrose, é lógico que ninguém quer passar por uma necrose de areola. É um procedimento doloroso do ponto de vista emocional, porque você vai para fazer uma cirurgia estética, nem sempre o médico acaba comentando com a paciente dessa possibilidade, e daí, de repente, começa a perceber que algo não vai bem, percebe que os curativos começam a precisar ficar frequentes, começa a não entender muito bem todo esse processo. Muitas vezes os médicos ficam receosos de dar essa notícia para o paciente, até porque nem sempre essa necrose está estabelecida, ela pode ser revertida. E aí o médico fica naquele conflito interno, vai, não vai necrosar, tem que ter um pouco de paciência e às vezes é inevitável, acontece a necrose e acaba sendo um processo que dura mais ou menos 2, 3, 4 meses para você conseguir fechar, né, aquela ferida. E depois que ela fecha, assim que fecha, daí a gente conta 6 meses para fazer a pigmentação. Essa é a orientação que eu sempre dou para os meus pacientes. Ah, mas eu queria fazer antes. Não, eu não quero respeitar esse período. Eu não aconselho não respeitar esse período. Eu acho que a gente precisa esperar, porque eu já tive algumas questões com quem não respeitou esse tempo para fazer a pigmentação. 6 meses depois que fecha completamente a ferida. Existe alguma alternativa? Existe. Você pode fazer uma reabordagem cirúrgica e, se for possível, fechar primário, como nos casos de pacientes que precisam remover cirurgicamente a areola, que daí, quando fecha primário, 2, 3 meses depois, a gente já pode pigmentar. Só que aí alguns cirurgiões vão argumentar, então, acho melhor fazer cirurgicamente. É uma opção. A gente sabe que é um enxerto, que nem sempre ele vai ficar com a cor parecida com a areola do outro lado. E isso foi uma coisa que eu fui percebendo com a minha experiência em pigmentação. Porque eu já falei aqui muitas vezes, eu já trabalho com isso desde 2010, que eu comecei as minhas primeiras pigmentações, ou seja, são quase 12 anos que eu estou trabalhando com isso. E eu percebi o seguinte, as areolas, elas têm nuances de cor. Inclusive, isso varia conforme a vascularização, conforme o momento hormonal da paciente, se ela está ou não na menopausa. A gente percebe, porque quando a paciente, por exemplo, engravida, a areola fica mais escura. Então, tudo isso interfere na cor. E quando você pega a pele da região, né, inguinal e faz o enxerto, no começo fica um pouco mais escura e muitas vezes essa cor se perde. Então, você não consegue uma boa simetria entre as duas areolas normalmente, somente com a cirurgia. Então, muitas vezes, muitos casos me são encaminhados que fizeram enxerto e mesmo assim vão fazer pigmentação. Só que esse enxerto torna, sim, mais difícil a pigmentação, porque você vai ter, então, a gordura, a derme, um pouco da epiderme, de repente mais um pouco de derme e epiderme por conta desse enxerto. E às vezes esse pigmento pode ficar por cima, por baixo da cicatriz, fica mais irregular, né? Quando você aprofunda, esse pigmento escurece. E assim, quando você pega uma pele que não tem essas características e que é por fechamento primário, ou seja, uma pele com toda a estrutura preservada, é muito mais fácil de pigmentar. Na necrose, quando você fecha primário, fica muito mais fácil para mim. Se não deu para fechar, não tem problema. O que eu falo para as pacientes é que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 sessões para alcançar o resultado, tá? E a gente vai sempre imitar todas as nuances de cor do lado de lá. E isso é a parte do treinamento que normalmente tem uma curva de aprendizado maior. Você descobrir as nuances de pigmento. Isso você vai pegando, você pega até que rápido, quando você entende a lógica que eu vou explicar, que eu explico nos treinamentos, qual é a lógica de você determinar a cor da areola de cada paciente.
tem um treininho, mas você pega rapidinho. Então assim, você vai escolher entre se uma areola é mais rosada, se uma areola é mais acastanhada, se uma areola tende um pouco mais para o amarelo, qual é a ordem de aplicação de pigmentos, quais são os pigmentos-chave que você não deve deixar de usar. Tudo isso é muito importante para você acertar a nuance da cor. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais da forma como eu trabalho e do meu método que eu mostro para vocês nos treinamentos, que é você fazer a areola reconstruída, ter as mesmas nuances de cores do lado original, para o paciente realmente identificar aquela areola que a gente vai fazer como sua, né? E isso é extremamente importante, porque o que a gente vai estar oferecendo para o paciente é reconstrução de areola. A gente não vai oferecer um desenho, né? Um desenho artístico. A gente vai oferecer uma reconstrução. Então, a paciente voltar a enxergar aquele segmento como seu próprio segmento. E isso, para mim, tem que ser feito por um cirurgião plástico, por um médico da equipe, ou então por algum membro da equipe, mas que é da responsabilidade do cirurgião plástico, né? Que seja da confiança dele e que ele pode dar um auxílio, porque trata-se de uma reconstrução, um procedimento sério. Tudo bem? Então, necrose de areola, ele tem mais fatores para você pensar do que uma paciente que passou pelo câncer, porque a paciente que passa pelo câncer, ela já se prepara para aquela perda, ela já pensa que ela vai ter que ficar sem um tempo, porque aquilo, a culpa é da doença. A doença fez ela perder aquela areola. Agora, quando você pensa na necrose, aquilo ali é um incidente muito desagradável de uma cirurgia, né? Então, é uma paciente que tem muitos fatores emocionais envolvidos, ela não queria estar passando por aquilo, ela vai ter que passar por aquilo, ela tem uma certa perda de confiança e às vezes o médico fica meio perdido de como que ele pode ajudá-la. Agora, se ele, quando estiver passando por esse processo, já tiver uma experiência de ter feito o treinamento, já está acostumado, já fala com convicção, olha, fica tranquila, não tem problema, a gente vai resolver. Você fez o procedimento hoje, certo? A gente vai debridar, resolver, fechar e eu vou reconstruir para você porque eu já estou habituada a fazer esse procedimento, certo? Ou então você vai acabar treinando com as pacientes que ficam com algumas irregularidadezinhas na borda da areola, um lado mais arredondado, outro lado ovalado, um outro lado que ficou com uma cicatriz mais irregular. Se um dia acontecer de você passar por uma situação como essa, desagradável como essa, você já vai ter segurança de falar, olha, eu sou a pessoa que vai levar você do começo ao fim do seu tratamento. E você só vai sair da minha clínica quando você tiver com tudo resolvido. Então, eu acho que esse diferencial que o cirurgião pode oferecer, através do que ele faz ou através do que alguém da equipe dele faz, vai fazer muita diferença em você passar por uma situação de crise como essa. Porque assim, eu já passei por essa situação. Eu sei o quanto é difícil você passar por uma situação como essa. Então, assim, não sei se alguém que está me ouvindo agora está passando por essa situação de necrose de areola. Eu sei como é difícil, a gente fica sem dormir, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a paciente fica quebra um pouco essa relação, né, médico-paciente. Mas se você tiver essa tranquilidade de saber que você vai conseguir resolver aquele problema daquela paciente, eu acho que seria um grande diferencial, né? Te dá paz. Qual o valor de você sentir paz, de pensar que aquele problema vai ser resolvido da melhor maneira, né? De uma maneira que não precise submeter ela a um novo procedimento cirúrgico, num hospital, os custos que você vai ter com isso, né? Porque às vezes, quando acontece uma necrose, a gente fica tão assim, devastado, que às vezes a gente até se oferece para cá com esse tipo de custo, não é verdade? E às vezes pode ser que aconteça uma vez só na vida, pode ser que aconteça mais de uma vez na vida. Então tudo isso, acho que é legal a gente parar e pensar um pouco, e pensar, será que não seria melhor eu ter esse treinamento na minha clínica para oferecer para as minhas pacientes todas e para quando alguma coisa fugir um pouquinho do controle? Pensa nisso.